E aí, pessoal? Hoje vamos embarcar numa viagem alucinante pela história da computação. Preparem-se para conhecer desde o primeiro instrumento de cálculo até as maravilhas tecnológicas que a gente tem hoje. É uma saga de mentes brilhantes, inovações de tirar o fôlego e uma busca incessante por transformar o impossível em realidade. Se você é apaixonado por tecnologia e quer entender como chegamos até aqui, esse vídeo é a sua praia. Apertem os cintos e vamos nessa! Nossa aventura começa há muito tempo atrás, cerca de 2.400 anos antes de Cristo, com um instrumento simples, mas genial, o ábaco. Imaginem só, contas deslizando em varetas para fazer contas. Parece moleza, mas o ábaco foi uma baita revolução. Os babilônios e os romanos, por exemplo, usavam ele para negócios e para lidar com números enormes. É de cair o queixo como essa geringonça antiga abriu caminho para tudo que veio depois. E você sabia que a Índia antiga também dá um show nessa história? Pois é. Lá viveu um cara chamado Panini, um mestre da gramática, que lá pelo século V a.C. criou um sistema de regras para o sânscrito. Mas o que isso tem a ver com computação? Tudo. O sistema do Panini era tão preciso e lógico que é considerado um precursor da teoria da computação. É como se ele tivesse inventado um programa para entender e criar frases. Demais, né? Avançando um pouco no tempo, chegamos ao século XVII, época de ouro para descobertas e invenções. Este século foi marcado por uma explosão de criatividade e inovação, onde mentes brilhantes começaram a explorar novas fronteiras do conhecimento. É nesse período que aparecem as primeiras máquinas de calcular. Essas máquinas revolucionaram a forma como as pessoas lidavam com números e cálculos complexos. Em 1623, o alemão Wilhelm Schickard desenvolveu uma máquina capaz de somar, subtrair, multiplicar e dividir. Que máquina, hein? Schickard, um verdadeiro visionário, criou um dispositivo que era muito à frente de seu tempo. Mas o Schickard não estava sozinho nessa. Ele colaborou com outros cientistas e inventores da época, trocando ideias e aprimorando suas invenções. O francês Blaise Pascal também deixou sua marca na história com a Pascalina, uma máquina de calcular que facilitava a vida do pai dele, que era coletor de impostos. A Pascalina foi uma das primeiras calculadoras mecânicas a ser produzida em série, tornando-se um marco na história da tecnologia. E a onda de inovação não parava por aí. Outros inventores também estavam trabalhando em suas próprias versões de máquinas de calcular, cada uma com suas próprias características e melhorias. O alemão Gottfried Wilhelm Leibniz, fera em matemática e filosofia, também desenvolveu uma máquina de calcular ainda mais potente, capaz de fazer até raiz quadrada. Leibniz acreditava que a matemática era a chave para entender o universo, e sua máquina refletia essa crença. E para fechar o século com chave de ouro, o francês Charles Xavier Thomas criou a Arithmometer, a primeira calculadora mecânica fabricada em massa. Esta invenção marcou o início de uma nova era na computação, onde as máquinas começaram a desempenhar um papel crucial na vida cotidiana. A Arithmometer não só facilitou os cálculos, mas também abriu caminho para futuras inovações no campo da computação. Foi um verdadeiro divisor de águas. O mundo estava prestes a mudar de vez. As invenções do século XVII lançaram as bases para o desenvolvimento das tecnologias que usamos hoje, mostrando que a busca pelo conhecimento e inovação é uma jornada contínua. Sonhando com um futuro programável, Babbage e Lovelace. No século XIX, um nome brilha intensamente: Charles Babbage, um matemático e inventor inglês considerado o pai do computador. Ele não apenas sonhou com máquinas que poderiam realizar cálculos complexos, mas também dedicou sua vida a projetá-las. Babbage projetou a máquina diferencial, um dispositivo mecânico capaz de calcular tabelas matemáticas supercomplexas.
Esta máquina foi uma das primeiras tentativas de automatizar cálculos matemáticos, algo revolucionário para a época. Mas o cara não parava por aí. Ele tinha uma visão ainda mais grandiosa. Ele foi além e criou o conceito da máquina analítica. Um projeto ambicioso que tinha várias partes presentes nos computadores modernos, como unidade de processamento e memória. A máquina analítica era um passo gigantesco em direção ao que conhecemos hoje como computadores. E quem teve um papel fundamental para tirar as ideias do Babbage do papel foi a Ada Lovelace, uma matemática brilhante considerada a primeira programadora da história. Ada não apenas compreendeu a visão de Babbage, mas também viu além do que ele imaginava. A Ada traduziu e aprimorou o trabalho do Babbage, escrevendo o primeiro algoritmo processado por uma máquina. Que dupla imbatível, hein? Juntos, eles plantaram as sementes do que viria a ser a era da computação, mostrando que a colaboração entre mentes brilhantes pode mudar o mundo. A era da revolução digital. Turing e o ENIAC. Este é um capítulo fascinante da história da tecnologia, onde mentes brilhantes deram os primeiros passos para a era digital que conhecemos hoje. E chegamos ao século XX, palco da revolução digital. Foi um período de inovações sem precedentes, onde a ciência e a tecnologia avançaram a passos largos. O matemático britânico Alan Turing, um dos pais da ciência da computação, desenvolveu a máquina de Turing, um modelo teórico que lançou as bases para a computação moderna. Sua visão e trabalho foram fundamentais para o desenvolvimento de algoritmos e da própria ideia de um computador programável. Turing também foi peça-chave na Segunda Guerra Mundial, ajudando a decifrar os códigos alemães. Um verdadeiro herói. Seu trabalho no projeto de decifração de códigos, especialmente com a máquina Enigma, salvou inúmeras vidas e encurtou a guerra. E falando em guerra, foi durante esse período que surgiu o ENIAC, o primeiro computador digital eletrônico de grande escala. Este gigante da computação foi um marco na história da tecnologia. O ENIAC era colossal, ocupava uma sala inteira e usava milhares de válvulas. Ele podia realizar cálculos complexos em velocidades nunca antes vistas, revolucionando a forma como problemas matemáticos eram resolvidos. Era o pontapé inicial de uma nova era. A partir do ENIAC, a computação evoluiu rapidamente, levando-nos aos computadores modernos que usamos hoje. A jornada de Turing e do ENIAC é um testemunho do poder da inovação e da engenhosidade humana. O computador para todos, uma realidade. Com a tecnologia evoluindo rápido, os computadores foram ficando cada vez menores, mais rápidos e mais acessíveis. Nos anos 70, surgiram os primeiros computadores pessoais, como o Altair 88800 e o Apple II. Era a democratização da informática na veia. Conectando o mundo. A ascensão da internet. E a partir dos anos 90, a internet virou o jogo, revolucionando a forma como a gente se comunica, trabalha e se diverte. O mundo ficou menor, mais conectado e cheio de possibilidades. Supercomputadores e inteligência artificial. O poder da tecnologia. Hoje em dia, os computadores estão em todos os lugares, no nosso bolso, no carro e até no nosso corpo. Os supercomputadores, com uma capacidade de processamento absurda, são usados para tarefas complexas em áreas como medicina, engenharia e meteorologia. E a inteligência artificial está cada vez mais presente no nosso dia a dia, desde a Siri e o Google Assistente nos nossos smartphones até os carros autônomos. O futuro já chegou faz tempo. A história continua. Inovação sem limites. E a história da computação não tem ponto final. A cada dia, novas tecnologias, novas ideias e novas possibilidades surgem. É impressionante como a gente não tem limites para criar e inovar. E você, o que acha que o futuro nos reserva? Deixa sua opinião nos comentários.
E não esquece de dar aquele like maroto no vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Um abraço e até a próxima!